Você já parou para pensar naqueles pequenos sinais que o seu corpo te dá, mas que a gente, na correria do dia a dia ou por pura desatença, acaba ignorando? Quantas vezes olhamos para um pontinho na pele, uma coceira que não passa, e pensamos, não é nada demais. A verdade é que, para muitos de nós, especialmente depois de uma certa idade, essa pequena manchinha, essa pintinha que apareceu do nada, ou aquela área que simplesmente não para de coçar, pode ser um sussurro. E às vezes, esse sussurro não é inofensivo. Ele pode ser um grito silencioso do seu corpo, um aviso que, se ignorado, pode ter um custo altíssimo, um custo que ninguém quer pagar. É doloroso pensar que algo tão visível e aparentemente simples como um sinal na nossa pele pode esconder uma ameaça tão séria. A dor de descobrir tarde demais que aquele pontinho era, na verdade, um inimigo silencioso, é algo que queremos evitar a todo custo. Mas o segredo, a boa notícia, é que você tem o poder de virar esse jogo. Não é preciso viver com medo, mas sim com conhecimento e atenção. Neste vídeo, nós vamos desvendar 5 sinais críticos, 5 tipos de manchas ou pontos de coceira na sua pele que são 100% um alerta de câncer. Vamos olhar para esses sinais que o seu corpo pode estar te dando agora mesmo e o que você precisa fazer, agir rápido, antes que seja tarde demais. Fique comigo, porque a informação que você vai receber aqui pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama muito. Assista até o final para algo que vai realmente te surpreender. Vamos começar pelo que é, talvez, o mais conhecido e crucial dos sinais. Aquele que realmente exige nossa atenção máxima. Qualquer mancha, pinta ou lesão nova, ou uma que já existia, mas que mudou de alguma forma. Pense bem, ao longo da vida, é natural que novas pintas apareçam, especialmente durante a juventude ou em períodos de alteração hormonal. Mas quando estamos falando de adultos, e principalmente de pessoas com mais de 60 anos, qualquer novidade na pele merece um olhar mais atento, um olhar de detetive. E mais ainda, se uma pinta antiga, aquela que você conhece desde criança, começa a se comportar de forma diferente. Aqui a gente vai usar um alfabeto muito importante, o ABCDE do melanoma, que é o tipo mais perigoso de câncer de pele. Mesmo que nem todo sinal seja melanoma, entender esses pontos ajuda a identificar o que realmente precisa de uma avaliação médica urgente. Primeiro vamos falar do A de assimetria. Imagine uma pinta normal. Ela geralmente tem um formato mais ou menos redondo ou oval. E se você a dividir no meio, as duas metades são parecidas, simétricas. Agora, um sinal assimétrico é como uma obra de arte abstrata, onde um lado não se parece em nada com o outro. Se você traçar uma linha imaginária no meio, e as duas metades são bem diferentes, desiguais, isso já é um sinal de alerta. É como se a pinta não conseguisse se decidir sobre qual forma ela quer ter. Em seguida, o B de bordas. As bordas de uma pinta benigna costumam ser suaves, regulares, bem definidas, como uma bolinha desenhada com precisão. Já as bordas de um sinal preocupante tendem a ser irregulares, dentadas, com entalhes, difusas, como se estivessem se espalhando para fora. Elas podem parecer serrilhadas ou emaranhadas, sem um contorno nítido. Imagine uma nuvem de fumaça, sem um limite claro. Essa é a ideia. Se a pinta não tem um limite bem desenhado, merece sua atenção. Agora, o C de cor. Uma pinta comum geralmente tem uma cor uniforme, um tom de marrom ou preto por completo. Pode ser clara ou escura, mas a cor é a mesma em toda a extensão. Com o câncer de pele, a história é outra. O C de cor nos alerta para variações de cor dentro de uma mesma lesão. Isso significa que você pode ver tons de marrom claro, marrom escuro, preto, azul, vermelho e até branco ou cinza na mesma pinta. É como se alguém tivesse pintado um quadro com várias cores diferentes em um espaço pequeno. A presença de diferentes tons de cor, ou o surgimento de uma cor nova em uma pinta antiga, é um sinal muito sério.
Depois vem o D de diâmetro. O D nos diz para ficarmos atentos a pintas com um diâmetro maior que 6 milímetros. Para você ter uma ideia, 6 milímetros é mais ou menos o tamanho de uma borracha de lápis ou de um grão de ervilha. Claro, pintas benignas também podem ser maiores que 6 milímetros, mas se uma pinta nova cresce rapidamente e ultrapassa essa medida, ou se uma pinta antiga começa a aumentar de tamanho e atinge ou ultrapassa os 6 milímetros, isso é um sinal de alerta. O tamanho por si só não é o único fator, mas combinado com os outros torna-se ainda mais relevante. É sempre importante lembrar que alguns melanomas podem ser menores que 6 milímetros, então o tamanho não é o único critério para preocupação, mas é um bom guia. E por último, mas talvez o mais importante de todos, o E de evolução. A evolução se refere a qualquer mudança na pinta ao longo do tempo. Isso é crucial. Uma pinta que muda de tamanho, forma, cor, que começa a coçar, sangrar, doer, ou que de repente eleva-se na pele, tudo isso é um sinal de evolução. Se uma pinta que você tem há anos ou uma que surgiu recentemente começa a apresentar qualquer alteração perceptível, é um sinal vermelho gritante. Por isso é tão importante conhecer a sua pele, tirar um tempo para se olhar no espelho, pedir para um familiar ou amigo checar suas costas ou áreas de difícil acesso. Tirar fotos das suas pintas a cada poucos meses pode ser uma estratégia excelente para monitorar a evolução. Você é o maior especialista na sua própria pele. Lembre-se, o corpo fala e, no caso da pele, ele mostra. Uma mancha que de repente coça incessantemente em um lugar específico, sem motivo aparente, também se encaixa aqui no E de evolução, pois é uma mudança no comportamento da pele. Não pense que é só uma coceirinha ou deve ser alergia. Se essa coceira é persistente e localizada, e principalmente se estiver associada a uma mancha que está mudando, é hora de agir. A mensagem aqui é clara. Qualquer uma dessas características, ou a combinação delas, em uma nova lesão, ou em uma pinta existente, precisa ser avaliada por um médico dermatologista. Não espere para ver se melhora ou desaparece. No caso do câncer de pele, o tempo é um fator determinante. Quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de cura. E a boa notícia é que, quando pego cedo, a maioria dos cânceres de pele tem um prognóstico excelente. Então, ao se olhar no espelho ou ao vestir a roupa, não seja apressado. Dê uma olhada na sua pele, da cabeça aos pés. Peça ajuda se precisar. Familiarize-se com suas pintas e manchas. Isso é um autocuidado vital que pode fazer toda a diferença. Agora que abordamos os sinais mais visíveis e conhecidos, vamos seguir para outras manifestações que a pele pode apresentar e que também exigem nossa atenção, continuando nossa jornada de conhecimento e prevenção. Continuando nossa exploração dos sinais que o seu corpo pode estar te dando, vamos para o segundo ponto, que muitas vezes é confundido com um machucado simples ou uma ferida que demora a sarar. Estamos falando das feridas ou úlceras que não cicatrizam. Imagine que você arranhou o braço em uma árvore ou bateu o dedo na quina da mesa. O normal é que em alguns dias ou semanas, com os devidos cuidados, essa ferida comece a secar, a formar uma casquinha e, finalmente, a cicatrizar. O corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar. Mas e se essa ferida teimasse em não fechar? E se, ao invés de melhorar, ela até piorasse, ou ficasse sempre úmida, secreção, ou sangrando de vez em quando? Essa é a característica alarmante de certas lesões pré-cancerígenas ou já cancerígenas, especialmente o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que são os tipos mais comuns de câncer de pele, e que muitas vezes se manifestam como feridas que não curam. Eles podem aparecer como uma pequena ferida aberta, que sangra, vaza ou forma crostas, e que parece curar e depois retorna, ou simplesmente não fecha de jeito nenhum. Pode ser uma úlcera persistente, que parece uma cratera na pele, com bordas elevadas ou enroladas, e que não responde aos tratamentos comuns para feridas. O perigo aqui é que, como essas lesões não são pintas escuras, muitas pessoas as confundem com espinhas que não secam, picadas de inseto infectadas, ou até mesmo pequenas úlceras causadas por trauma. A coceira persistente também pode estar presente aqui,
levando a pessoa a coçar a área repetidamente, o que só piora a situação e mascara o problema original. Se você tem uma ferida em qualquer parte do corpo que já está ali há mais de 4 semanas e não mostra sinais claros de cicatrização, ou que cicatriza e reaparece no mesmo lugar, isso é um sinal de alerta vermelho. É crucial que um médico examine essa ferida. Não subestime uma ferida que não sara. Ela pode ser a ponta do iceberg de algo muito mais sério. Vamos para o terceiro tipo de sinal preocupante: manchas vermelhas, escamosas ou nódulos firmes que persistem. Pense naquelas áreas na pele que parecen irritadas, ásperas ou que têm un aspecto de casca, como se a pele estivese descamando. Ás veces estas manchas poden até parecer unha simples alerxía a un eczema ou unha micose que nunca vai embora. Mas a grande diferenza é que, ao contrario de unha alerxía que ven e vai ou unha micose que mellora con tratamento específico, esas manchas cancerígenas teiman en ficar. Elas podem se apresentar de diversas formas. Uma mancha vermelha e persistente, com descamação, que pode ser sensível, dolorosa ou até coçar. Um nódulo perulado ou translúcido, que pode ter vasos sanguíneos visíveis na superfície, parecendo uma bolinha brilhante, ou uma ferida aberta, que não cicatriza, ou uma protuberância firme, cor da pele ou rosada, que cresce lentamente. O carcinoma basocelular, por exemplo, muitas vezes começa como um pequeno nódulo brilhante e ceroso, que pode se assemelhar a uma espinha ou a um sinal, mas que ao longo do tempo pode crescer e até mesmo ulcerar. Já o carcinoma espinocelular pode se manifestar como uma protuberância vermelha e escamosa, que pode sangrar ou formar crostas, muitas vezes em áreas expostas ao sol, como o rosto, orelhas, lábios e mãos. A coceira e a sensibilidade podem ser sintomas associados a essas lesões. Uma mancha que coça constantemente em um lugar específico que está avermelhada e descamando e que não melhora com cremes hidratantes ou antialérgicos é um motivo para investigar. É importante ressaltar que não é uma coceira generalizada, mas sim uma coceira persistente e localizada em uma área específica que não parece ser uma pinta comum. Não ignore essas lesões. Se você tem uma mancha ou um nódulo que não desaparece em algumas semanas, que cresce, coça ou sangra, procure um dermatologista. A detecção precoce é a sua maior aliada. Nesses casos, a persistência da lesão, a falta de resposta a tratamentos comuns para condições de pele benignas e a presença de coceira localizada são os sinais de alerta que não podemos ignorar. A pele é um órgão complexo e vibrante, e qualquer alteração que fuja do padrão normal e que se mantenha por um período prolongado precisa ser vista com seriedade. Ao observar o corpo, o autoexame se torna uma ferramenta poderosa. Reserve um tempo para você, olhe-se no espelho, observe as áreas mais expostas ao sol, mas também as menos visíveis, como o couro cabeludo, palma das mãos, planta dos pés e entre os dedos. A atenção aos detalhes, a curiosidade sobre o próprio corpo, pode ser o primeiro passo para uma vida mais longa e saudável. Agora para a nossa quarta observação crítica. Vamos falar sobre manchas que apresentam coceira, dor ou sensibilidade persistente, especificamente em uma pinta ou mancha já existente ou em um local onde surgiu algo novo. É comum que a pele coce por diversos motivos: ressecamento, picada de inseto, alergia ou até mesmo nervosismo. Mas quando a coceira se torna crônica, intensa e se concentra em um ponto específico, especialmente se for uma pinta, uma mancha ou uma elevação na pele que você nunca notou antes, isso é um sinal que merece atenção redobrada. Pense comigo. A maioria das pintas normais não coça, não dói e não incomoda. Elas estão ali, são parte da nossa paisagem corporal e costumam ser quietas. Mas quando uma pinta começa a coçar sem parar, a ficar sensível ao toque, a doer, a queimar ou a ter uma sensação de formigamento, isso indica que algo está acontecendo ali, naquele local. É como se a pinta estivesse gritando por atenção. A coceira persistente, especialmente aquela que não alivia com nada, que te acorda à noite ou que te irrita ao longo do dia, pode ser um sintoma de um melanoma em desenvolvimento. O mesmo vale para uma sensibilidade incomum ou uma dor localizada que não é resultado de um trauma ou lesão. Além disso, observe se essa coceira ou dor está associada a outras mudanças na pinta, como as que falamos anteriormente. Mudança de cor, forma, tamanho, ou se ela começa a sangrar ou a formar crostas.
Uma pinta que de repente começa a sangrar sem que você tenha esbarrado nela, ou que vaza um líquido, mesmo que em pequena quantidade, é um sinal muito sério. Isso pode indicar que as células cancerígenas estão se multiplicando rapidamente e danificando os vasos sanguíneos próximos. Esses sintomas, coceira, dor, sensibilidade ou sangramento, são importantes porque significam que a lesão não é mais silenciosa. Ela está ativa, e essa atividade pode ser um sinal de crescimento ou alteração maligna. Não caia na armadilha de pensar que é só uma coceirinha ou que deve ser uma irritação passageira. Se essa coceira ou dor é persistente e localizada em uma lesão de pele, é fundamental buscar avaliação médica. É muito melhor investigar e descobrir que não é nada do que ignorar e se arrepender depois. E, finalmente, para o nosso quinto e último ponto de alerta, vamos focar em qualquer alteração na textura da pele ou na elevação de uma lesão. Às vezes, o sinal não é necessariamente uma mudança de cor ou tamanho, mas sim de como a pinta ou a mancha se apresenta ao toque. Uma pinta que antes era plana e de repente se torna elevada, formando um caroço, ou uma mancha que muda de ser lisa para áspera, escamosa, ou mesmo com uma textura granulada, pode ser um motivo de preocupação. Imagine uma verruga que aparece do nada e começa a crescer rapidamente. Ou uma lesão que antes era suave ao toque e agora você sente uma aspereza, uma irregularidade na superfície. Esse tipo de alteração na textura pode ser um sinal de proliferação celular atípica. O carcinoma basocelular, por exemplo, pode se apresentar como um nódulo perolado, translúcido, que cresce lentamente e pode até ter uma depressão central ou vasos sanguíneos visíveis. Já o carcinoma espinocelular pode ser uma lesão endurecida, áspera, que pode se assemelhar a uma verruga ou a uma ferida que não sara. A elevação de uma pinta ou o surgimento de um caroço firme e persistente na pele que não desaparece é um sinal que não deve ser negligenciado. Além disso, se uma lesão existente começa a se assemelhar a uma cicatriz, mas sem um histórico de trauma ou cirurgia, isso também pode ser um indicativo de carcinoma basocelular esclerodermiforme, um tipo mais raro e agressivo. A coceira, mais uma vez, pode estar presente, intensificando a necessidade de avaliação. O mais importante em todos esses pontos é a mudança. O seu corpo está constantemente se renovando, mas mudanças que são persistentes, que não têm uma explicação óbvia ou que se encaixam nessas descrições que demos, precisam ser investigadas. Você é o primeiro e mais importante observador da sua saúde. Ninguém conhece seu corpo como você. Entender esses 5 sinais, a mudança em pintas existentes seguindo o ABCD, feridas que não cicatrizam, manchas vermelhas, escamosas, nódulos persistentes, coceira, dor, sensibilidade em lesões e alterações de textura ou elevação, é um conhecimento poderoso. Não é para gerar pânico, mas para empoderar você a agir. A boa notícia é que a maioria dos cânceres de pele, quando detectados precocemente, são altamente curáveis. A chave está em não ignorar os sinais, por menores que pareçam. Lembre-se, o sol, nosso amado sol, é um dos principais fatores de risco. Anos de exposição solar acumulada, especialmente sem proteção, aumentam significativamente o risco de desenvolver câncer de pele. Por isso, a prevenção é fundamental. Use protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados. Procure a sombra, especialmente entre 10 horas e 16 horas. Use chapéus de aba larga e roupas com proteção UV. Mantenha o hábito do autoexame da pele, pelo menos uma vez por mês. Peça ajuda a um familiar para verificar áreas de difícil acesso, como as costas, o couro cabeludo, a região genital e as nádegas. Se você notar qualquer um desses sinais, ou qualquer outra coisa que pareça estranha na sua pele, e que permaneça por mais de 2 a 4 semanas, o próximo passo é simples e crucial.
Procure um médico dermatologista. Não adie. Uma consulta rápida pode ser a diferença entre uma pequena intervenção e um tratamento muito mais complexo. Essa jornada de autoconhecimento e vigilância é um presente que você dá a si mesmo. Não espere pela dor, pela urgência. Seja proativo. Cuide da sua pele. Ela é o maior órgão do seu corpo e te protege de tantas coisas. Honre-a, observe-a e dê a ela a atenção que merece. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca para a sua saúde e felicidade. Você tem o poder de estar no controle. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, porque juntos podemos ajudar a espalhar essa informação vital. Se este conteúdo foi útil para você, por favor, deixe seu gostei e assine o canal para mais dicas de saúde e bem-estar para viver a melhor fase da sua vida. Cuide-se. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade.